A seguir, Overlord. Esse é o Funimation TV, o nosso espaço pra gente falar de tudo sobre anime, mangá e cultura japonesa, porque hoje é dia! Eu sou Leonardo Kitsune e esse é o Anime Classroom, o meu programa periódico para eu comentar um pouco mais aprofundadamente sobre alguns assuntos, às vezes de cultura japonesa atual. A Mayara já volta, não se preocupe. Hoje eu vou falar de Chunibyo. O que é Chunibyo? Você deve estar se perguntando. Vamos falar disso agora. Talvez você já esteja ligado por esse nome, que tem uma associação com um anime especificamente chamado Chunibyo, Chunibyo Demokoi Gashitai, se eu não me engano, e ele trata deste assunto. O que é o Chunibyo? Chunibyo é um fenômeno social, digamos assim. O termo foi cunhado por um radialista em 1999, um radialista japonês. E hoje ele nem gosta muito de ser associado com isso, porque ele tinha começado isso como uma brincadeira, mas acabou sendo considerado algo mais sério, ele não quer ser associado ao termo. Ele começou isso no programa dele para falar de comportamentos infantis, digamos assim, coisas que são meio bestas, que todo mundo faz, e aí as pessoas ligavam no programa dele para contar uma experiência própria, tipo, eu faço isso, eu ainda assisto anime, não sei o quê, e era uma coisa meio leve. Mas começou-se a associar o termo Chunibyo com outras coisas. O que significa a palavra Chunibyo? Chunibyo significa síndrome da sétima série. É um comportamento que detecta-se mais na criançada que tá nessa fase da sétima série aí. Na escolaridade japonesa é outro ano, nem lembro mais qual é, mas equivalente à nossa sétima série, oitava série aí, tipo a passagem para quase o ensino médio, digamos assim. E a gente identifica essa síndrome da sétima série com crianças, adolescentes, tentando fazer alguma coisa para eles parecerem mais adultos, mais descolados e tudo mais, mas é sempre aquela identificação de comportamentos que o adolescente acha que são super diferentões entre os adultos, mas não tanto assim. Um exemplo comum, por exemplo, é, sei lá, um moleque de 13, 14 anos que começa a tomar café puro, porque ele acha que é super descoladão tomar café puro porque ele parece mais adulto. Ele não gosta de café, mas ele toma café. Eu sei que falar disso parece meio bobo, mas eu vou chegar num ponto porque isso tem muito a ver com o mundo dos animes. A gente vai chegar lá. O Chunibyo normalmente é separado em categorias, digamos assim. Lá no Japão tem 3 mais comuns. Tem o que a gente pode associar com o que a gente chama de hipster aqui. Um exemplo comum por lá é quem para de ouvir música japonesa e vai ouvir só música internacional. Ele nem gosta, mas ele começa a ouvir música internacional porque ninguém mais ouve e ele se sente superior por ouvir esse negócio que ninguém conhece. Ou então quando algum grupo, sei lá, um grupo de idols, por exemplo, fica famoso e ele nem é isso, mas ele diz que ele conhece o grupo desde antes de fazer sucesso, acompanha desde os primeiros lançamentos. Ele mente pra parecer diferentão. Tem um segundo grupo que é do pessoal que finge que é delinquente. O delinquente juvenil japonês comum, ele é realmente um cara que é excluído da sociedade, não fala com ninguém, não sei o quê. Esse pessoal que é o Chunibyo delinquente é um moleque que finge que é assim, que incomoda os outros, que faz pose de malandro, não sei o quê. Mas ele é um moleque normal, tem um grupo de amigos, tem nada demais na vida dele, mas ele acha que é super legal pra ele fingir e fazer pose de delinquentezão. Aí tem o terceiro, que é o que interessa pra gente, que é o Chunibyo que meio que acha que é um personagem de anime. É um cara, um moleque, uma menina, tanto faz, que chega nos seus 13, 14 anos e ele começa a acreditar ou dizer que acredita, por exemplo, que tem
poderes especiais. Um dia eu tava vendo uma entrevista de uma japonesa que ela conta na entrevista que quando ela tinha os 13, 14 anos dela, ela acreditava que ela tinha poderes do vento. Ela controlava o vento. E aí ela falava pros colegas de sala dela, tipo, olha lá, eu fiz a caneta se mexer. Aí todo mundo tirava sarro da cara dela e tudo mais. Porque acaba sendo um problema social. Começa-se no Japão agora a achar que isso é um problema social. E como ele acontece com frequência, a gente começa a ver esse tipo de coisa nos animes. Por exemplo, o anime que eu falei pra vocês agora há pouco, que se chama Chunibyo Demokoi Gashitai. É a história de um moleque, e essa característica é razoavelmente comum, um moleque que teve isso quando ele era mais jovem, e aí ele mudou de escola por conta desses problemas, porque quando ele começa a ter esse tipo de coisa, ele sofre bullying, ele muda de escola e quer se reinventar. Ninguém sabe que eu fazia aquilo naquela outra escola, eu vou esquecer, deixar esse negócio pra trás e tentar ter uma vida normal. E aí ele conhece uma menina, a personagem principal da história, e essa menina, ela está na fase Chunibyo da vida dela. Se eu não me engano, ela diz que ela faz assim, ela tem o poder do olho do mal, ela consegue ver o destino das pessoas com o olho, ela coloca um tapa-olho e tal. E aí, como ela identifica o moleque como alguém igual a ela acaba fazendo amizade com ele e ele tenta se afastar dela e tudo mais. Então tem toda essa dinâmica que reflete muito o tipo de coisa que acontece frequentemente. Se você vê isso no anime, não é uma invenção do anime, não é um exagero dos animes pra fazer piada. Também é um exagero pra fazer piada, mas é uma coisa que acontece com frequência. Na Funimation.com você pode assistir dublado um anime muito bom, um anime que eu gosto demais, chamado Steins Gate, dublagem exclusiva da Funimation.com. No Steins Gate, o Okabe é basicamente um grande Chunibyo. Ele finge que é um cientista do mal e finge que está sendo perseguido por uma organização do mal. Ele pega o celular e finge que alguém ligou para ele, passou informações e tudo mais. Tem um twist depois disso, mas o comportamento dele é basicamente um comportamento Chunibyo. E o Steins Gate é um anime muito sobre a cultura otaku de Akihabara. Então, muitos personagens são esse tipo de gente que finge que é uma fada, que finge que é um não sei o que, uma princesa. E ele tem uma amizade muito grande com esse tipo de pessoa lá, porque é um comportamento comum. E até no nosso anime agora, Overlord, que você vai assistir agora, é só pegar aquele personagem que era, se eu não me engano, o Agente de Pandora. E o Agente de Pandora tem todo um comportamento flamboyant e não sei o que, ele fala alemão do nada. Porque o Momonga, o Ainz, quando ele tava na fase Chunibyo dele, na juventude dele, ele achava isso muito legal. O uniforme militar, falar alemão do nada, e hoje ele tem vergonha desse tipo de coisa, sabe? É difícil saber a causa desse comportamento, mas uma teoria vigente é o fato de que a sociedade japonesa é uma sociedade muito uniformizada. Todo mundo espera-se de todo mundo que se encaixe nos padrões e que não se destaque demais para não incomodar os outros. Se você o jovem, ele deve ter um desejo de ser diferente, porque não se espera do jovem que ele seja diferente, espera-se do jovem que ele seja igual. Então, às vezes, pode ser que o jovem esteja numa fase que ele quer ter uma identidade própria e acaba criando esse tipo de coisa. Então, pode ser que essa seja a causa. E pode ser por isso que esse é um problema que não é tratado. Porque é um problema, mas a solução é afastar a pessoa. Não vai tratar como um problema especial, porque aí você vai tratar essa pessoa como especial. E você não vai querer tratar ela como especial. Você tem que colocar ela no seu devido lugar. Então, essa criançada é meio que excluída, deixada de lado. Sofre bullying na escola, os pais tratam isso como é só uma fase, em vez de fato conversar com o moleque e ver por que ele tá passando por isso. Ou então simplesmente tratar isso como naturalidade, como não tem problema ele fazer esse tipo de coisa, porque também não é o fim do mundo ele brincar que tem um olho que pode ver o destino das pessoas. Então é o tipo de coisa que acontece bastante nos animes e não é uma bobagem, é uma coisa razoavelmente séria e real e cada vez mais comum no mundo dos animes. Agora a gente vai assistir Overlord, que é um isekai, e o isekai, essa coisa de ir para um outro mundo e ver-se como alguém especial naquele outro mundo,
é um reflexo um pouco disso também. Vamos assistir Overlord e a Mayara já volta pra gente comentar.